Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlphaCast, quinta temporada. E conosco ninguém mais, ninguém menos que a nossa apresentadora favorita, Patrícia Quitero. Olá, Patrícia. Olá, Augusto, tudo bem? Recuperando de uma gripe terrível, né? Fiquei sabendo. Então, minha voz, pessoal, para quem conhece, está um pouco diferente, mas não poderia deixar essas pessoas tão especiais aqui conosco hoje na mão. Então, hoje nós temos aqui convidados muito legais que vão falar sobre a inovação, né, o crescimento, a questão do empreendedorismo, um mercado que está em uma evolução constante, trazendo aí as novidades do mercado e também muita informação para a gente, né? Pois é, hoje eu estou empolgadíssima. Nós temos roupa para isso hoje? Hoje eu não sei se a gente vai ter roupa para receber o pessoal aqui, que só tem fera aqui hoje. Meu Deus, que coisa boa. E conosco também, nós não podemos deixar de falar do nosso apoiador cultural, né? Que é a For Prime Marketing. Exatamente, For Prime Marketing que está conosco nessa quinta temporada. Então, queria agradecer mais uma vez, né, a presença da For Prime conosco, na pessoa aqui até do professor Augusto, né, que rege tudo isso. E não esquecendo, né, que excelência é o nosso lema e o seu sucesso é a nossa missão. Eu gostei disso, viu? Acho que tem que ser básico, mas ao mesmo tempo tem que ser real, né? A gente só pode mostrar aquilo que a gente tem. Exatamente. Né? E que bom, fico muito feliz. Essa quinta temporada está sendo para nós uma grande surpresa, né? Com certeza. E só tem coisa boa, né? Sim. Eu estou muito feliz também. Queria aproveitar esse momento aqui e fazer um agradecimento especial ao pessoal do marketing aqui da Unialfa, que tem nos ajudado, nos apoiado, né? E tem realmente favorecido tantas coisas boas aqui para nós, inclusive esse encontro de hoje, né? Com esse pessoal maravilhoso que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, que é bem legal. E vamos falar? Vamos, mas já que nós estamos agradecendo o pessoal realmente do marketing que tem apoiado tantas iniciativas, acho que toda empresa, ela depende muito. Eu sou meio, né, porque dono de agência, falando de marketing, assim. Mas o tema é bom, né? O tema é bom. A gente não pode deixar de agradecer o pessoal. Nós sempre vivemos nos bastidores, né, das empresas, das personas, mas ao mesmo tempo, sem nós, essas empresas e essas pessoas não vão para frente, né? Então, Exatamente. Um abração a toda a equipe do marketing que faz um trabalho tão brilhante e que tem feito um trabalho tão árduo, né? Então, parabéns aqui para vocês, em nome, né, da Isadora está aqui com a gente, né? Também gostaria de agradecer aos nossos estagiários, a nossa equipe técnica, a todo mundo que faz com que esse programa rode de uma maneira tão bonita, né? Eu acho que isso não tem preço. Nós estamos lidando com pessoas, humanizando processos e, ao mesmo tempo, fazendo com que tudo isso possa ser real. E esse é um dos primeiros papos. Eu já estou entrando no meio da conversa do que a gente vai falar, porque é uma das coisas que eu quero conversar muito com os convidados. Bom, deixa eu falar o tema, porque então, assim, você tem que falar o tema direito. Porque o tema tem tudo a ver com a gente, né? Tudo a ver com comunicação. Ó. Inovação e criatividade no negócio, um mercado em evolução. Então, olha, falar de criatividade é com a gente mesmo. De inovação não tem coisa melhor, né? Escola de negócios, falar de inovação não tem coisa melhor. Né? E entender esse mercado em evolução. Eu acho que entender é o melhor. E para isso, né, estamos com 2 convidados maravilhosos. Você começa? Com muito prazer. A Mariana Flávia Santos, ela é formada em comunicação social com habilitação. Uma publicitária aqui com a gente também, propaganda Meu pela amor, PUC, minha aluna, né? Vamos combinar? É? Vamos combinar? Possui MBA em Marketing e Estratégias Digitais, formada em MBA em Assessoria e Comunicação Digital. Trabalha atualmente como coordenadora de Customer Success, adoro essa palavra. Mas foi coordenadora também de Marketing e líder de operações, hoje na Anshan, não é isso? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. Mariana foi minha aluna lá na PUC Goiás. Então, quando eu vi ela, assim, eu falei, nossa, que gracinha. Bom demais. Urbana a gente fica muito feliz, né? De ver esses meninos crescendo, de verem aí no mercado. Então, eu fico muito feliz. Seja muito bem-vinda. Fico Obrigada, muito feliz de te receber aqui, viu? A gente fala que quem mais que está aqui? Lucas Arruda. Então, vamos receber também aqui conosco o Lucas Arruda. Ele é formado em economia, especialista em neuromarketing. Ai, adoro, gente, adoro neuromarketing. Vamos conversar bastante. É gestor regional da Câmara Americana de Comércio de Goiás, empreendeu aos 19 anos e trabalhou com as indústrias de alimentos de bebida. Participou como um dos 5 jovens delegados
brasileiros do Encontro Anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional em 2015 em Lima, no Peru. E foi finalista do programa Brasil Conference Harvard and MIT em 2020. Então, olha, gente, você tem roupa para isso? Chiquérrimo, né? Coisa, Chique, não é? Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, Fico muito feliz de te conhecer, de ver um economista aí ali à frente da Anshan, né? E queremos saber tudo, viu? Hoje o papo vai ser bom. E desmistificar algumas coisas também, né? Com Porque certeza. nós temos aí algumas percepções, algumas definições que foram trazidas ao longo dos processos, e também a gente... Acho que o tema de hoje tem a ver com essa questão da evolução em tudo, inclusive das definições que nós temos, né? Enquanto internacionalista, eu tinha uma visão, isso lá, né? Enfim, quando eu fiz relações internacionais... Cuidado para não denunciar a idade. A idade, né? Estudei com Napoleão. Mas, enfim, nós tínhamos uma ideia diferente da Anshan. Hoje nós já temos aí uma visão mais ampla, né? Inclusive, mas eu acho que também ela evoluiu, como toda empresa, como Sim. toda associação, enfim. Há hoje uma amplitude, né, multicultural, multidimensional, multicultural de empresas no mundo globalizado, em um mundo cada vez mais mundializado também. Eu gostaria de perguntar, acho que essa é a grande pegada, né? Nesse mundo, em tanta evolução, nós estamos tendo aí, isso saiu em várias reportagens semana passada, e vem me chamando bastante atenção, o pessoal está me convidando para algumas entrevistas a respeito e nós estávamos conversando um pouquinho, né, Mariana, a respeito dos choques geracionais, os problemas que as empresas, porque é a primeira vez em que 4 gerações estão na mesma empresa, né? Então isso está trazendo aí ao mesmo tempo muito aprendizado, mas ao mesmo tempo também muito atrito, né? Sim, eu acho que existem muitos desafios quando a gente fala de conflitos geracionais aí, né? Dessa geração nova no mercado de trabalho. A gente tem hoje muitas lideranças que vieram de uma educação e de um ensino mais tradicional e que vieram de um tempo onde a tecnologia não era tão latente, onde as necessidades não eram tão emergentes, né? E agora a gente fala de uma geração que está no mercado que é extremamente imediatista, que lida diferente com as formas de comunicação, com as tecnologias, onde tudo é muito acessível, onde a forma de falar, de se comunicar, de trabalhar são diferentes, né? Hoje a gente tem um acesso à informação de uma forma muito diferente. Então, eu acho que existe uma dificuldade hoje ainda dessas lideranças também reconhecerem o quanto essa nova geração tem a agregar. E eu falo muito isso como hoje líder, né, de coordenadora de CS na Anshan, mas a gente é de uma geração mais intermediária, então a gente pegou um pouquinho ali do tradicional, onde trabalhar ali 12, 14 horas por dia era bem visto, era legal, era massa, era onde você vestia a camisa. E hoje essa geração mais nova já não vê dessa forma, né? Então, acho que vale muito a pena olhar para isso. Acho que é importante as empresas olharem para isso, porque é a nova mão de obra. E as pessoas vão ter que se adaptar, os negócios vão ter que entender como lidar com esse novo público também para conseguir contratar. Porque, querendo ou não, eles são os novos colaboradores e o novo consumidor. E aí a gente está falando também de mudança de mercado, de adaptabilidade, né? O consumidor final mudou. Então, a empresa também precisa se adaptar. Porque acho que a gente fala muito que o primeiro consumidor é o seu colaborador, né? Então, ele precisa comprar a ideia do seu negócio. Então, você precisa conseguir se conectar com ele, conseguir falar com ele de uma forma com que faça sentido para ele. E essa nova geração é muito questionadora, né? Acho que mudou muito, né, Lucas? Sim, acho que a gente fala muito de polarização em vários âmbitos, né, em tudo, mas existe muito essa polarização dentro das empresas quanto às gerações também. Como você bem citou, é importante das gerações passadas buscarem entender as mais novas também, só que precisa existir também uma contrapartida das mais novas para entender e se esforçarem em conviver com as mais, eu posso dizer, antigas ou mais, mais tradicionais. Mais tradicionais. Mas eu vejo muito por esse lado. Então, existe essa falta de interesse, não por todos, mas por muitos, dos dois lados, de não tentarem entender. E acho que a inovação ela vai precisar desse discurso bem alinhado entre os dois.
A gente falou que é meio das gerações ali, e eu acho que isso é muito importante. É o papel dessa liderança que está no meio, e intermediar e ligar essas duas pontas. Porque se a gente não tiver uma comunicação e tudo muito bem alinhado, qualquer projeto, não só de inovação, em qualquer área da empresa, é muito difícil da gente dar um segmento com efetividade, né? Precisa ter todas as gerações, e falando fora de gerações também, todo mundo trabalhando em prol de fazer algo diferente. Eu acho que é até meio clichê, assim, falar, mas acho que se o líder não comprar a ideia, dificilmente os liderados e a equipe e o time vão executar aquilo ou vão tomar essa ideia, né? Então, assim, acho que tem que vir de um posicionamento também de olharem para essa nova geração, e é igual o Lucas falou, tem que ter uma contrapartida. Principalmente falando de mercado goiano, às vezes a gente quer muito o híbrido, eu não quero uniforme, né? Quando a gente fala desses conflitos geracionais mais voltados para essa área, eu quero, né, mais qualidade de vida. E às vezes as empresas ainda estão nesse processo de mudança. Então não dá para mudar tudo do dia para a noite, um negócio que funcionou por 30, 40 anos, que funcionou e que fez sucesso durante esse tempo todo. Agora eu vou mudar tudo da noite para o dia para me adaptar ao novo. É gradativo. Acho que a inovação é gradativa. Eu acho que essas mudanças são gradativas. Acho que o mercado tem que olhar para isso e tem que se iniciar. Mas não é tipo, eu mudei agora e acabou, né? É gradativo. Acho que a inovação, ela vem de um processo, Ela né? é constante, Ela é constante. Né? A inovação nunca acaba, ela sempre existiu. E eu acho interessante essa questão tempo, né? Porque a gente é de um tempo diferente, né? Então, os gestores, geralmente, são de um tempo diferente, onde as coisas aconteciam em uma rotação um pouco menor, né? Mais lenta. E essa geração já tem um outro ritmo totalmente, e é justamente nesse ponto que eu vejo que tem que ter essa cumplicidade, né? Porque existe, por um lado, a experiência do gestor, né? Aquela pessoa que está ali já há alguns anos e já conhece todo o processo e o andamento. E, por outro lado, a ansiedade daquele que chega, mas que, ao mesmo tempo, traz muita informação, muita tecnologia, traz consigo toda uma bagagem que o outro que está ali já há muitos anos, já no cargo, muitas vezes, não tem esse olhar, né? Esse olhar. Então, é bem interessante isso, né? Porque a gente lida aqui na academia com essa nova geração e a gente vê que borbulham ideias, né? As ideias existem e elas estão ali e eles querem ser ouvidos, né? Mas eu acho que mais do que isso, e eu concordo plenamente com as falas de todos, acho que a gente precisa... A comunicação assertiva, inclusive, que nós fomos convidados para um outro podcast, né, para falarmos sobre isso, lembra? Que bombou, inclusive, esse podcast, que nós falamos exatamente sobre esses processos. De um lado, a geração mais velha, ela não abre mão de estar certa, e a mais jovem não abre mão de não abrir mão, né? Então, às vezes e o grande problema é que às vezes se pergunta, mas por que você não quer abrir mão? Não sei, mas eu não vou dar o braço a torcer, né? Então, e aí a gente entrou num papo que eu acho muito interessante, e eu acho completamente certo, inclusive até discuto com a galera da minha geração, né? Porque esse povo não quer, essa geração não quer nada com nada. Será que não? Porque a geração de hoje, na verdade, trocou, né, o valor referencial de salário para um valor referencial de bem-estar. E eles estão errados em querer viver bem? Eu falo isso com os meus amigos, assim, às vezes eles ficam bravos, mas eu que pago o salário. Eu falei, mas espera lá, né? O capitalismo, todo mundo ganha de alguma forma. Então, você está pagando por um tempo. Mas hoje, nós estamos nessa correria tão grande, né, em busca de tempo, né? Parece que a gente está correndo e o relógio está correndo mais do que a gente nunca consegue alcançar. Eu acho que o ponto-chave desse assunto é que não existe mais aquela divisão de vida profissional e vida pessoal. É a vida da pessoa. Então, antes, quando a gente falava que eu tenho a minha vida profissional, a minha carreira aqui, eu trabalho tantas horas por dia e eu separo isso da minha vida pessoal, essa nova geração não separa. É toda a vida dela e ela gasta boa parte, ou a grande maior parte dela, trabalhando. Então, eu acho que vem disso, sabe? Essa busca por qualidade de vida, por olhar também, por exemplo, para os pais ou para os avós que trabalharam tanto e que não tiveram tempo para viver novas experiências, viver novas
novos momentos, né? Ou tempo para família, ou tempo para as coisas que a gente sabe que aconteceu muito, porque era uma geração muito workaholic ali, né? Muito de pós-ditadura, que precisava trabalhar, que precisava conquistar, e que foi conquistado, e que cresceu muito nessa frente. Mas hoje a gente olha muito para... É a minha vida também. Então, o tempo extra que eu tô gastando no trabalho, eu tô deixando de gastar na minha vida pessoal. E é tudo a minha vida. Então, eu acho que é onde a gente tem que olhar. Não existe mais essa divisão, sabe? São profissionais e são pessoas. Então, a gente precisa olhar a nível pessoa. Não só a nível negócio mais, sabe? E muitos pesquisadores, não sei se o Lucas concorda com isso, estão batendo nessa tecla que hoje, por exemplo, os nossos pais, eles às vezes trabalhavam 20, 30 anos numa empresa porque queriam comprar uma casa, queriam ter um carrão, enfim. Essa geração de hoje não está muito ligada para se vai ter casa, se vai ter carro, né? Eles consomem diferente, né? A ideia de ter deles é um pouco diferente, né? Uma coisa a longo. Eles não fazem muito planos para... Antigamente, eu, como recrutador RH, né, perguntava assim, quais são os seus planos para daqui 5 anos? Hoje, se você falar em 1 ano, assim, já tá indo muito. Né? Assim, opa! Nossa, 5? E como você vê essa... Porque foi muito rápido, né? Essa mudança. E a pandemia parece que acelerou ainda mais esse contexto, não só Brasil. Nós estamos falando aí de mundo. Né? Então, os jovens, eu acho que deram uma... Não somente os jovens, né? Mas eu acho que os jovens tiveram essa pegada mais... A vida é para hoje. E a vida não espera, né? Sim. Como é que você... Não sei Olha, se você concorda. eu concordo, mas eu acho que também a gente precisa olhar mais em partes para isso tudo. A gente escuta muito o pessoal falando da essa nova geração aqui e ali, mas a gente precisa entender um pouco mais sobre essa nova geração também. Recentemente a gente fez um encontro que a gente trouxe diretores de RHs de grandes empresas e a gente colocou eles em contato com nova geração. E a ideia era sabatinar ali mesmo. Perguntar, ter essa oportunidade de ter essa troca. E aí a gente foi entender, por exemplo, até quanto a essa questão de para onde eles estão olhando, se tem visão de longo prazo ou se não tem, enfim. E aí não tenho as respostas para isso, mas eu tenho mais questionamentos, que é justamente sobre esse ponto de que não estão olhando para o futuro. Eles estão olhando para o futuro, sim. Só que o futuro deles é diferente do que a gente tinha como nosso ali atrás, né? Que as gerações passadas tinham. Então, até foi citado seu exemplo lá. Você pensaria em 5 anos você ser líder dessa área e tal? Você gostaria de ser o diretor dessa área? Aí o cara falou que não. Isso é uma geração Z falando. Mas não porque ele não quer esse compromisso. Porque ele ainda quer viver outro tipo de experiência agora, porque ele não se julga ainda na posição bom o suficiente para assumir aquele compromisso de longo prazo com aquela instituição. Então, precisa ter esse entendimento maior também e um respeito até dos dois lados quanto à geração. Eu vejo, inclusive, dentro do time, pessoas altamente da geração Z, altamente comprometidas com esse lado executivo para o futuro, que querem realmente, de fato, decolarem nas suas carreiras e terem uma oportunidade, enfim. Então, acho que a gente vive um momento onde... existe uma... Não chega a ser uma falta de respeito com as gerações mais novas, mas um pouco de... um olhar mais maldoso ali, falando que eles não querem nada com nada. Né? Um estereótipo, talvez. Eu acho que muitas vezes a gente subestima, né? Subestima. Essa ideia. E realmente eu concordo com você. Eu acho que isso vem da mudança de concepção de valor. Antigamente não, assim, pra gente ainda, né? Pô, era importante. Vamos conquistar um carro, uma casa, uma família, vamos ter um emprego estável, porque é importante ter estabilidade. Mas essa busca por estabilidade também veio de muitos contextos sociais, políticos, do que foi passado. Essa geração nova que vem de uma época, e aí com ressalvas da pandemia, que eu acho que tirou a estabilidade de todo mundo, né? Vem buscando coisas novas. Então, é igual o Lucas falou, ele quer o cargo de liderança, mas ele sabe que ele quer viver outras experiências antes de assumir aquilo, ou antes de se amarrar a um negócio por tanto tempo. Ele não quer aquilo a qualquer preço. A qualquer custo, igual qualquer se vocês custo. Virassem e falassem, você quer o cargo? Não, eu quero, e eu vou me dedicar os próximos 10 anos para conseguir isso aqui na minha... E eu assino um contrato aqui, vendendo os próximos 10 anos da minha vida para você. Isso não acontece, isso não vai acontecer. E é muito legal, né? E isso é uma concepção geracional mesmo, Sim. né? Sim. E a gente percebe... E o que não compromete de forma alguma com essa questão do conhecimento, né? Pelo contrário, eu acho que
a pessoa que assume isso, né, é assumir que, olha, eu não estou preparada ainda, eu quero me preparar melhor. Sim. Antes não, né? Antes a gente falava, não, eu vou aprender. Eu dou conta. Eu consigo, eu vou aprender e junto a gente consegue subir, né? Então eu acho que é até mais leal. Eu acho que essa geração ela é muito leal consigo mesma. Sim. Né? São dos pontos mais valorizados entre essa geração hoje em dia. A gente olha por pesquisas e um dos atributos e valores que eles mais olham é para transparência, senso de justiça e estarem no lugar que eles realmente possam falar de igual para igual e escutarem também. Eles não falam, por exemplo, que tem dificuldade de comunicação com um gestor de uma outra geração. Eles falam, reclamam da falta de acesso que eles têm a eles. Esse cara não tem a porta aberta. A abertura. Mesmo. Então, falar gíria ou falar diferente, isso não é um problema para eles. Eles se entendem nisso. Onde eles onde eles têm a barreira justamente desse acesso. Vai acabar. Isso é uma das coisas que eu vejo muito. Vaga privativa para o diretor tal, vai acabar aquela banheiro só para diretor, elevador só para diretor. Por quê isso? Essas são os questionamentos, sabe? Essas quebras, né? E isso é muito legal, né? Vocês que trabalham com isso e trabalham diretamente, né, com essas empresas, com esses diretores, esses gestores de empresa, eu acredito que é importante, é fundamental a gente colocar isso na mesa, né? Colocar a necessidade do colaborador, a necessidade, o quanto ele pode colaborar positivamente, o quanto ele pode estar ali agregando valor, né? Eu acho que é importante falar sobre isso e discutir e colocar na mesa. Eu acho que o que muitas vezes não acontecia, né? A gente não via esse tipo de debate há 10, 15 anos atrás, né? Era simplesmente de cima para baixo. E eu acho que se a gente der abertura a essas novas gerações, a esse novo pessoal no mercado de trabalho, é onde a gente entra em inovação e criatividade. Essa galera nova é extremamente criativa, eles são muito multitarefas, eles são super desenrolados para tecnologia, para informação, para áreas específicas, né? Cada um com suas aptidões ali pessoais. Mas se a gente abre espaço para ouvir os colaboradores e ouvir eles são os novos consumidores. Então, quem melhor que eles para falarem o que o mercado está precisando, ou qual seria um diferencial para o seu negócio. Então, esse debate que a gente fez em relação aos diretores de RH e trazendo essa nova geração, foi muito legal, porque ele falou assim, olha, eu não me importo de vestir um uniforme, por exemplo, contanto que você me explique, olha, aqui a gente precisa, porque é mais tradicional, então eles precisam dessa justificativa. Do porquê, né? Do porquê das coisas. E eles estão abertos à negociação, então assim, não é aquela coisa de, nossa, a gente tem que mudar tudo. É igual eu falei, tem que ser gradativo, mas as empresas precisam dessa transparência e essa abertura, porque eu acho que eles são muito ricos de informação, de criatividade, para trazer, para que a empresa consiga se atualizar, né? E atendê-los, tanto como colaboradores quanto como consumidores, né? Então, foi isso que eu estava falando naquela hora, que às vezes eu entro em conflito com os meus amigos que são empresários também. Né? Quando eu vou dar essas palestras, treinamentos sobre gestão de impactos, gestão de conflitos, eu vejo mais resistência nos mais velhos do que nos mais novos. Sim. Na verdade, os mais novos, eles estão mais abertos a... Né? Eu ouço muito assim, meu pai criou essa empresa desse jeito, eu venho aqui desse jeito e deu certo até hoje, eu vou morrer e vai continuar dando certo. Né? Mas será? Porque houve essa mudança de postura muito... A gente pode dizer que muito rápido. Né? A gente já conversou isso algumas vezes aqui, eu achei interessante. Nossa, meus avós, meus pais tinham um orgulho de falar, eu tenho uma assinatura na minha carteira. Então, assim, a minha seria uma vergonha, né? Porque eu acho que já devo ter terceira ou quarta carteira de trabalho, já toda rabiscada, né? E a gente não tem mais essa fidelidade, essa coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um compromisso. E é o que vocês falaram, a nova geração, ela é diferente. Mas eu acho que não existe uma geração melhor ou pior. Né? Eu acho que a gente precisa só minimizar um pouco essa confusão que entra, porque às vezes mistura muita coisa, né? Acho que muitas culturas dentro eu acho que assim, espaço. Desde que... Você quer falar? Não, por favor, acho que desde que o mundo é mundo, a gente está se adaptando. E vai ser mais um momento para que a gente se adapte, quanto a negócio, quanto a pessoas, quanto a como lidar,
quanto se comunicar, porque as formas de comunicação... Então, assim, a gente, igual eu falo assim, a gente é muito geração meio termo, porque a gente pegou o iniciozinho da internet e o boom que é agora, né? Então, assim, isso tudo mudou muito. Não tem como dizer que o seu negócio não vai mudar também, né? Porque tá tudo se adaptando e a gente faz isso desde sempre. Né? Então, acho que igual quando a gente fala assim, chegou a internet, vai acabar o rádio, vai acabar a televisão. Não vai, né? Eles vão se adaptar, os meios de comunicação se adaptam e sempre se adaptaram. E eu acho que a gente, como pessoas e como empreendedores e como negócios, também vamos nos adaptar. Só que essas fases, esses momentos históricos, eu diria, de choques de gerações tão latentes como eu acho que a gente nunca teve antes, uma mudança tão forte, com um nível de informação tão grande, faz com que tudo pareça ser muito maior do que eu acho que realmente é, sabe? Eu acho que a boa conversa, as boas práticas, o respeito entre as gerações vão seguir por esse caminho. A gente vai ter que se adaptar, porque se o negócio não se adaptar, não tem para onde ele correr. O respeitar, né? As diferenças, as culturas, sim. Né? Porque até então era uma coisa muito imposta. Sim. Né? Sempre foi, né? E hoje, na verdade, também porque o consumidor, o colaborador, ele tem um poder muito maior sobre as organizações do que antigamente. Hoje em dia, a gente vai contratar alguém, a gente precisa vender aquele negócio para vender o projeto pro colaborador. Então, já mudou um tipo de relação aí. Isso, vários fatores. Inclusive, a gente vive numa época onde está todo mundo muito bem empregado, né? A gente está faltando mão de obra qualificada. E se olhar para níveis de emprego, os níveis são bem baixos também. Ainda tem a questão da tecnologia que vai cada vez mais trazendo eficiência. Mas eu gosto de olhar para essa situação como uma oportunidade para os dois lados. Eu acho que é uma oportunidade para gerações mais de casa, mais antigas, né? Para o pessoal que está aí hoje, geralmente no cargo de liderança mais alto, para ser esse interlocutor com os mais jovens, porque veio para ficar. Então é fato, não vai mudar, a gente tem que aceitar qualquer empresa, isso é uma realidade para todo mundo. E eu acho que é uma oportunidade ainda maior para quem é um jovem, para ele entender a geração mais que está já nos cargos de liderança maior e se posicionar ali no mercado para preencher essas lacunas que muitos vão deixando, né? Então, um jovem que ele veste um projeto, ele pega uma empresa... Eles estão loucos atrás desse cara. Desse jovem que veste o projeto, veste a camisa, que é uma mistura, assim, entre gerações. Ele não é nem um X, nem o Y, é o XY ali, dessa equação toda. Esse cara, se ele conseguir fazer essa leitura, ele vai ser muito bem colocado, vai ter muito sucesso. E eles têm muito mais abertura, né, do que a minha geração, por exemplo. A minha geração, ela aquela coisa de nascer assim, vou morrer assim. Gabriela, né, síndrome de Gabriela? Sim. Nasci assim, vou morrer assim, pra sempre, Gabriela. E eu acho muito legal isso, porque eu acho que ser maleável num mundo cada vez mais globalizado, eu acho que é fundamental, né? Mesmo porque o objetivo é claro, né? O objetivo é vender, o objetivo é colocar aquela ideia em prática, né? Então, eu acho que todos ali estão em prol de um objetivo comum, né? Sim. Então, toda empresa ela precisa ter resultado. Sim. Então, esse resultado ele precisa chegar de alguma forma. E eu fico muito feliz, assim, de saber que existem corporações que auxiliam nesse processo, né? Tanto nesse processo de treinamento, né? Então, que é o trabalho que a Mariana faz lá na Anshan, né? De treinamento, de visibilidade, de consultoria, né? E de auxílio, porque eu acho que as empresas precisam disso, né? As empresas precisam desse suporte para poder cada vez mais ter visibilidade no mercado e conquistar, né, liderança e protagonismo, né? Então, acho que existe um movimento, só complementando, concordo plenamente com o que você fala, existe um movimento global em que as empresas estão transformando em ecossistemas. Uhum. E elas estão começando a conversar entre elas. Uma coisa que na minha geração não existia. Você é minha concorrente, dá licença que eu te atropelo. A gente fala que o mercado tem que ser muito mais colaborativo e não olhar como concorrente. Hoje eu tenho grandes concorrentes de mercado a nível negócio, onde os times se conversam e trocam e dividem as mesmas dores de mercado como a mão de obra, por exemplo. E que eles trazem isso porque é do mercado. Então, a gente tem uma cultura muito de negócio colaborativo, né?
Porque eu acho que todo mundo cresce se a gente dividir e compartilhar a experiência. Você não precisa, acho que, ficar, nossa, meu concorrente, eu vou perder uma venda. Isso não vai acontecer. Todo mundo vai crescer junto se a gente conseguir lidar melhor com os desafios do mercado. E é isso que a gente promove. Essa é a essência da Anshan do início, né? A Anshan surgiu de empresas no início americanas para compartilhar sobre experiências no mercado brasileiro. E aí a gente abriu, o pessoal foi trocando, e aí tem 16 cidades hoje em dia. E Goiás, nosso mercado sempre foi conhecido como um mercado fechado, tradicional, onde ali a gente não costumava abrir muito e mostrar a nossa cozinha para todo mundo. Hoje a gente já vê um cenário completamente diferente, onde as pessoas entenderam que conteúdo por conteúdo ela encontra na internet, ela encontra ali o tempo todo acessível. Mas e a prática para abrir, para conversar, para ver as boas experiências mesmo? Aí eles estão abrindo. Acho que por isso que a gente está tendo uma aceitação muito alta. E uma coisa é uma empresa bater lá na porta lá da outra, que seria um concorrente. E aí, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Outra coisa é quando tem uma instituição, que é o nosso papel... Que faz essa mediação. Que faz a mediação. Além de ter uma abertura maior, a gente tem uma velocidade maior e ganha tempo para a empresa, para ela saber quem procurar, por exemplo. E tem um respaldo, tem a segurança dos dados, né? Tem toda uma parte ali que a Anshan promove para que haja uma troca ali de forma correta, né? Que a gente fala assim dentro do mercado. Porque, querendo ou não, ainda assim são concorrentes, mas as boas práticas permanecem. Prevalecem. Então, é isso que a gente busca como negócio também. A própria Apple agora saiu que a última atualização do iOS, eles estão numa parceria com o Google. Coisa que eram mortalmente rivais. Vila Nova e Goiás do mundo aí. E eles hoje estão abrindo para criar uma tecnologia nova, porque viram que não tem necessidade de concorrer ali em tudo. Na verdade, eu acho que tem tanto... Acho que nós descobrimos que o mercado é muito amplo e que a gente pode dividir conhecimento sem necessariamente que tem mais a ganhar do que a perder, né? Sim, porque assim, grandes empresas que não tiveram essa visão quebraram. Sim. Nós tivemos aí grandes marcas, foram marcas dos nossos avós, enfim, falaram, nós não vamos mexer nessa estrutura e quebraram. Sim. Né? Então, assim, Goiás eu fico muito feliz, porque Goiás eu acho que está passando por um crescimento, uma inovação muito grande nas empresas, inclusive por causa dessas gerações que estão chegando com a cabeça mais aberta também, né? Quando eu vou fazer algum tipo de palestra, treinamento em company, a gente vê que é completamente diferente do começo da minha carreira lá em Minas Valley, quando fazia relações internacionais, em que nós tínhamos também essa visão de que a Anshan era só uma associação que cuidava de acordos bilaterais entre Estados Unidos e Brasil. Né? E olha só que coisa interessante, porque ela é tão mais ampla. Hoje o networking é algo que é fundamental para qualquer pessoa. Sim. Então a gente tem que ter um pouquinho desse nosso pedestal de que a gente conhece tudo, sabe tudo, a respeito de tudo, né? E falou, opa, pera lá, o que essa pessoa pode me agregar, né? O que essa pessoa pode o mais interessante, né? É uma entidade que tem à frente jovens, né? Sim. Pessoas dessa nova geração e que está trazendo essa visão, né? Então, isso eu fico muito feliz, assim, de ver que... e de ter, porque antes a gente tinha aquela ideia, né? De que eram pessoas mais velhas, os gestores eram, né, pessoas com muitos anos de mercado e aquela coisa mais do tradicional, né? Então, quando eu estava vendo, né, o currículo dos meninos, eu estava falando, olha que bacana, né? O Lucas, premiado, né? Finalista do MIT. Então, assim, poxa, que bacana, né? Então, eu fico feliz de saber que esse protagonismo, ele está aqui e está auxiliando grandes empresários, pequenos empresários, médios empresários, né? Que foi o que a Mariana falou. De repente, vocês têm uma carteira de empresas de vários tamanhos, né? E vocês atendem e fazem esse trabalho. Então, eu acho bem bacana isso. Competência né? não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade, né? E eu acho que isso a gente está começando a entender. Porque foi uma coisa que... E, gente, não vamos romantizar, porque é uma coisa que ainda é. Não, né? Você fala assim, eu já escutei isso em treinamento. Não, a minha resistência não é com a empresa, é porque ela é uma mulher. Minha chefe é uma mulher. Oi? Eu escutei... Sabe aquela coisa meio que dói, mas você fala assim, eu tô escutando o quê? Que então, todo esse problema que aconteceu aqui é porque ela é uma mulher...
né? Então, assim, eu, homem, não posso ter uma superior. Gente, em 2024 a gente ainda escuta isso, né? Então não vamos romantizar muita coisa, que a coisa está caminhando, está melhorando. Eu acho assim, a gente evoluiu muito nesse quesito, mas eu tenho experiências pessoais em relação a isso. Eu comecei a ser líder muito nova, eu devia ter, quando eu assumi liderança de operações, eu devia ter uns 21, 22 anos. E a gente tocava com pessoas, com um time de 30, 40, 50 pessoas para dar treinamento. Homens mais velhos e que tinham uma dificuldade de ouvir uma liderança mulher e mais jovem. E que não entendiam por que tinham me dado aquele cargo. E aí, depois que eu abria a boca e falava, as pessoas... tá bom, entendi. Então, assim, às vezes, eu acho que a gente tem rompido essas barreiras. Então, assim, eu sempre fui muito protagonista nesse sentido de... Mulheres precisam falar, precisam ser líderes. Eu acho que a gente tem um tato legal, a gente consegue... A gente é muito multitarefa, né? Eu acho que muito feminina nesse sentido de conseguir lidar com várias frentes e várias pessoas. E a gente tem rompido essas barreiras e conseguido respeito no mercado. Então, eu já tive atritos nesse sentido também, da pessoa virar e falar pra mim, não, eu não vou fazer o que você tá me pedindo. Quem você pensa, né, que você é? Você não tem nem idade para isso, você não tem nem carreira para isso. Não, mas eu tenho carreira para isso. Eu tenho formação, eu tenho MBA, mas eu me formei, eu já liderei, eu já treinei, eu já viajei a trabalho, eu já fiz tantas experiências legais. Por que eu... você é mulher, né? Então, a gente ainda passa por um pouco desses desafios. Mas eu acho que se a gente se permanecer, o mercado hoje está mais aberto. E a gente tem conseguido, sabe? Existem... Acho que isso hoje é muito mais aberto, isso hoje é muito mais falado. E hoje não cabe mais espaço para esse tipo de comentário. Principalmente falando de mídias sociais, de discurso, o que isso pode gerar de crise dentro de uma empresa e processos e várias outras frentes é enorme hoje em dia, né? Que era diferente de antigamente, onde tudo era mais, né? Você não tinha tanta exposição, eu acho, que da sua marca e da sua empresa. Então, quem está à frente do negócio... tem que tomar muito cuidado, e eu acho que as empresas têm que olhar assim para isso, tanto para questões de diversidade, inclusão, né, a questão de lideranças jovens, que é uma latente e é crescente, né? Eu acho que isso entra, voltando, acho que isso entra para a inovação. Sim. Né? A gente entra numa pauta que é necessária para as empresas inovarem. São essas pautas que precisam ser conversadas, elas são cada vez mais conversadas. Mas dentro dessa questão da inovação, sempre existiu. Acredito que essa conversa, essa discussão sempre existiu. Claro, né? Vem sendo cada vez mais acentuada e agora é mais sistematizada também. Então, é como antigamente alguém parou e falou, olha, eu vou precisar de um departamento aqui para gerir pessoas. Hoje já é algo olhar para a inovação. E aí, dentro dessa pauta de inovação, eu preciso trazer talentos que pensem igual a mim, para trazer ideias que pensam igual a mim também. Então, eu preciso olhar para a diversidade, eu preciso olhar para a inclusão, eu preciso olhar para todo mundo, para conseguir manter um ecossistema dessa mudança. Né? E é interessante você estar falando isso, Lucas, porque geralmente a gente entende inovação aliada a fator tecnológico. Né? Há muito revolucionário, há muito... E na verdade, a inovação, na verdade, ela está enraizada na capacidade da gente se adaptar às necessidades vigentes do mercado, né? Quer dizer, inovar é conseguir se adaptar. Não necessariamente... E otimizar as operações, reduzir custos de forma criativa, né? Eu acho que inovação está desde você entender que a gente vai usar agora um papel reciclável porque ajuda a minha marca em questões de sustentabilidade, ajuda o meio ambiente, até eu criar um produto do zero e lançar para o mercado e ditar comportamentos, né? Então, assim, a gente... Também acho que espera muito quando a gente fala de inovação, a gente espera grandes feitos. iFood, Uber, Airbnb. E, na verdade, nem sempre é isso. Não é questionar o status quo, não. Não necessariamente. É fazer a mesma coisa que todo mundo faz, bem feito, com o mínimo de esforço, né? Então, mas já! Tá tão bom aqui esse papo. Eu vou te falar, viu? O tema. Esse Daniel só faz isso com a gente. Mas, enfim, né? Que bom que... a gente está entendendo que realmente a inovação, ela faz parte e ela é tão necessária, né? Eu acho que inovar é tão necessário, as empresas entenderem que a inovação, ela não é esse bicho de 7 cabeças,
Mas, ao mesmo tempo, ela é necessária e ela é diária, né? É o que a Mariana falou, né? Ela é diária. Sim, ela é diária. Ela é diária, ela é constante, ela sempre vai existir. Desde os primórdios da humanidade, a gente é o ser humano porque a gente inovou em algum momento. E ela vai continuar existindo assim. E ela vem ou por necessidade ou por uma oportunidade, né? Melhor que seja por uma oportunidade mesmo ali, que a gente enxergue isso. E o desafio dos negócios, eu acho que vai ser encontrar um equilíbrio entre o que já se tem rodando e o que já se é negócio, e o que já roda como negócio, e para onde eles vão caminhar. Né? Porque inovação a gente também fala de risco, né? De investimento, que nem sempre as empresas têm capital, ou têm equipes, ou têm essa disponibilidade, porque existem metas a curto prazo. Então, acho que encontrar um equilíbrio do negócio para que ele consiga, né, começar a inovar, e aí eu acho que isso começa aos poucos até se ter uma estrutura de departamento, né, e olhar para um mercado geral, eles vão ter que encontrar um equilíbrio, porque as empresas vão precisar arriscar, as empresas vão precisar apostar, só que o risco tem que ser calculado também, porque é negócio, né, então a gente tem que olhar muito, hoje eu vejo muito nesse sentido, de que os times estratégicos precisam arriscar, precisam criar, a gente precisa ser criativo, precisa inovar, mas precisa se ponderar os riscos para que seja uma inovação saudável, né? Não seja um tiro no pé com produtos que talvez não agreguem valor ao mercado. Uma vez o Steve Jobs disse que a inovação distingue o líder de um seguidor, né? Então, quer dizer, isso demonstra que inovar não é para qualquer um. Tem que ter protagonismo também, né? Então, a gente entende a complexidade disso, né? Por mais que a gente saiba que a inovação pode estar no detalhe, pode estar em algo que não necessariamente está ligado nem à tecnologia, algo simples, às vezes uma rotina, uma jornada, uma alteração de jornada. Mas também ela é um diferencial, né? Então, isso é importante. Principalmente a longo prazo, eu diria. Às vezes, a curto prazo, você não consegue ver retorno, né? Mas a médio e longo prazo, eu acho que as empresas que inovam, elas se destacam no mercado e da concorrência, né? Eu já acho que se a empresa não inovar, ela a longo prazo não sobrevive. A gente falou de empresas mais de 100 anos. No Brasil, tem menos de 200 empresas com mais de 100 anos. 0,01% das empresas chegam aí. E por quê? Porque em algum momento ela parou de se inovar, de mudar e de ser absorvida o que ela precisa para o mercado. E parou de se adaptar ao mercado, né? E aí eu fico feliz quando você fala da Anshan, porque a Anshan tem mais de 100 anos, e porque você conhece ela de um jeito, hoje ela é de outro. E com certeza daqui 5, 10 anos ela vai ser de um outro completamente diferente. E isso é bom para quem está surgindo agora, para deixar, acho que a gente deve estar caminhando para o final, mas inovar também não depende só de recursos, de tamanho, de ser uma empresa muito grande. Acho que a gente tem que pegar o lado bom e o lado ruim de cada um desses dois tipos de negócios. Quando é uma empresa muito grande para inovar, ela é um transatlântico que ela precisa virar e demora mais para virar. O piloto ali, né, do transatlântico, ele não está nem escutando, não está nem vendo, não está nem sabendo onde ele está indo, ele está dentro de uma sala de comando. Quando a gente tem empresas menores, empresas mais da nossa realidade do dia a dia, ela é um barquinho ali, que ela tá o tempo todo conhecendo, conversando com outros barquinhos também, tá vendo o que o barquinho do lado tá fazendo, ela tá em contato direto com o passageiro dela ali, então ela tá vendo o que o consumidor dela tá fazendo, e no final das contas todos chegam no mesmo lugar, todos chegam no porto ali. Então, para mim, independente de recurso, de tamanho, é possível inovar dos dois lados, o impacto vai ser proporcional ao tamanho do seu negócio. Então, não tem gente que fala que não dá para inovar porque é pequeno demais. Dá para inovar. Sempre dá para inovar, né? Mas você falou uma coisa, Lucas, eu acho que é muito importante. Até queria tomar isso para a gente ir para o fim. Acho que a palavra que você utiliza é a palavra mais correta, porque hoje as empresas aprenderam a incluir pessoas. Antigamente nós tínhamos uma cultura muito da exclusão. Em 20 anos, nossa cultura organizacional empresarial mudou, o que o século inteiro passado talvez não tenha mudado. Né, a Revolução Industrial toda, assim, eu vejo a gente nesse turbilhão, mas por um lado positivo, porque são as lutas silenciosas, né, dessas pessoas incluídas, né, dessas minorias ou dessas pessoas diferentes, como os novos, como os jovens, né, que estão entrando, ou seja, todo tipo de pessoa que é diferente daquilo que se vê como
o referencial, né? É que faz com que isso se torne algo tão inovador. É uma luta silenciosa. Quanto não mudou? Nós estamos longe de um ideal, mas já melhoramos muita coisa. Sim. E é o que você falou, a Anshan tem mais de 100 anos e mudou, porque ela viu que ou ela vai modificar e acompanhar a sociedade, ou ela quebra. Outras empresas fizeram a mesma coisa. Ou eu converso com um coleguinha do lado e vejo o que está dando certo ali, para nós crescermos juntos, ou o negócio não vai dar certo. É a adaptabilidade, né? As pessoas precisam se adaptar ao consumidor, o consumidor está mudando, as pessoas mudam, né? As gerações mudam e trazem consigo uma bagagem também. E os negócios precisam se adaptar a isso, né? Precisam olhar para isso, né? Com um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, entender essas necessidades. E eu acho que o Lucas falou um negócio que é muito certo. Não são essas empresas grandes que são responsáveis por inovar e é responsabilidade delas. É responsabilidade de todo mundo, né? No dia a dia, de inovar um negócio, de criar produtos novos, né? O quanto hoje a gente tem uma série de produtos que são veganos, que são sustentáveis, que são porque surgiram uma demanda em relação a isso, e que fazem bem para o meio ambiente, que geram novos empregos, que geram novas oportunidades, que geram uma nova entrada no mercado de trabalho, um novo segmento de atuação, né? E o quanto isso fomenta a economia, o quanto isso é benéfico a nível economia mesmo do país e para os consumidores, né? No geral. É isso aí. Gente, o papo tá bom, né? Tá bom, né? Vai estar acabando, eu acho que tem que ter parte 2 desse papo. Mais também uns 3, acho. a gente começaria a entrar no... É verdade. Tem muita coisa para falar. Mas isso é bom, sinal de que realmente as coisas caminham, acho que não só para uma inovação, mas para uma evolução. Exato. E evoluir é importante. Às vezes a gente precisa... Tem um ditado japonês que diz que às vezes a gente precisa parar para a gente poder ir à frente, né? Então, às vezes a gente se atropela tanto que a gente não para, não respira e não entende. A gente apenas vai trocando. Eu sempre falo isso para os empresários que eu conheço, né? O grande problema hoje é você querer trocar o pneu com o carro andando. Então, nunca vai dar certo. Então, às vezes você precisa parar, respirar, né? Eu gostaria de agradecer demais, né? Eu queria parabenizar, acho que nosso nome, né? Patrícia, posso falar também por todo mundo. Esse trabalho da Anshan, que eu acho que o futuro é esse presente. É o ecossistema, é a conversa, é networking, é conversar pessoas conversando com pessoas, porque atrás de um CNPJ sempre tem um CPF, né? E às vezes a gente esquece um pouco disso. E essa visão, Mariana, eu acho muito fantástica, né? A minha geração foi uma geração que foi criada assim. Você pode ser um péssimo a ser humano, sendo um ótimo profissional. E hoje já mudou. Não adianta nada você ser um ótimo profissional se você é um péssimo ser humano. Então a gente precisa melhorar quanto pessoa, que automaticamente acho que tudo vai melhorando. Né? Então, para vocês, espero que vocês tenham gostado muito. Né? Minha frase final, agora chegou a parte da frase final, hoje eu posso começar? Claro! Né? Eu gostaria de deixar para vocês, todos que estão assistindo, que não importa a sua idade, não importa o seu gênero, não importa a sua cor, sua etnia, sua classe social, enfim. O que importa é o que você traz, é aquilo que você agrega, é aquilo que você soma, né? Independentemente de uma série de coisas. E às vezes a gente precisa realmente ser pequeno para ser grande. Então, vamos ter humildade na caminhada, escutar mais. A comunicação assertiva, ela só se torna assertiva quando a gente escuta o outro com carinho, né? Que nós possamos estar mais abertos aos feedbacks, que nós possamos estar mais abertos à fala do outro, né? Independentemente da nossa idade, aquela coisa de eu sei tudo. Não, ninguém sabe tudo, senão nós não estaríamos crescendo sempre. Acho que o momento que a gente fala que eu já sei tudo, a gente já pode ir dessa para melhor, né? Aí acabou. Então, espero demorar bastante. E vocês também. Um grande abraço. Patrícia? Bom, eu acho que a gente, depois de tudo que a gente falou aqui, né? Eu queria agradecer demais a presença da Mariana e do Lucas e dizer que eu fico muito feliz, assim, de ver essa nova geração à frente de grandes empresas, de grandes corporações, liderando. Eu fico muito feliz, não só pela minha questão ou por ser professora e ser educadora, pesquisadora, não. Eu acho que esse reconhecimento, né? Eu acho que é importante
esse trabalho que vocês fazem, e volto a falar de protagonismo, porque eu acho que isso é ser protagonista, eu acho que essa geração é muito protagonista e eu fico muito feliz de ver vocês aí lindas, crescendo, e alguns a gente acompanha, né, como a Mariana, outros não, mas de qualquer forma, eu termino aqui dizendo que uma vez eu li uma frase que falava que criatividade é a inteligência se divertindo. Então, eu acho que possamos nos divertir muito e cada vez mais. Eu acho que essa geração se diverte muito. Ela trabalha e vive ao mesmo tempo e faz tudo junto, né? E eu acho ótimo, acho que a grande característica dessa geração é essa, né? Poder conciliar trabalho, amor, vida, sucesso, futuro, tudo isso. Né? Então, eu acho fenomenal, acho bacana mesmo, né? Então, é isso. E agradecer demais a presença de vocês. A gente que agradece. Muito feliz de ver vocês aí, que a Anshan, assim, garantiu sucesso, né? Porque eu acho que já é sucesso, né? Por favor, deixem os arrobas de vocês, isso. Né? E o da Anshan também, para que a gente possa seguir. E um recado final aí para essa gurizada que também está assistindo a gente. Vamos lá. O meu é @lucasarruda com A no final. E aí sigam também @Anshan Goiás. Anshan é AMCHAM, American Chamber of Commerce, é a abreviação. E Anshan Brasil. E aí lá a gente posta sobre tudo. Vai dar para ver um pouquinho do tanto de coisa que a gente está envolvido, que faz, que vai desde tudo isso que a gente conversou e muito mais também. A gente sempre tem oportunidade também, inclusive algumas vagas para o pessoal participar, conhecer. E aí vai ser sempre um prazer ter alunos da Unialfa, que eu conheço muito bem, sempre talentos aí para fazer parte do nosso time. E como recado final, é tanta coisa, eu vou tentar sintetizar colocando as duas falas de vocês, uma sobre comunicação e aprendizado, né? É uma frase que eu acredito muito que a gente deixa de viver quando a gente para de aprender. Então, a gente morre aí. E aí, levando para a frase anterior que a gente conversou, falou quem não inovar não vai existir no futuro. Acho que a gente morre quando a gente para de inovar. Então, precisamos aí o tempo todo aprender até a gente... até o final da nossa vida, e aprender e inovar são palavras muito parecidas, né? Porque inovar a gente está aprendendo a fazer alguma coisa diferente o tempo todo. Então, acho que para o sucesso da nossa vida a gente precisa aprender a fazer diferente as coisas, aprender a reler, aprender a fazer coisas que já são feitas de uma forma diferente, enfim. Aprendizado, acho que é tudo. Muito bacana. Eu agradeço a oportunidade, né? Deixando aqui meu Instagram, Maari Mier, Mari com 2 As, Mier, M-I-E-R. E eu acho que mais valioso do que... Acho que tudo que a gente tem na vida são as nossas experiências, né? Então, eu acho que com essa nova geração, independente da geração, a troca de experiências, ela é muito rica, né? Então, para mim, é muito valioso estar na Anshan hoje por conta dessas conexões que a gente promove e percebe o quanto essa troca de experiências ela é rica. E eu sempre carreguei comigo uma frase que dizia muito assim, valem, transforme as suas experiências em algo construtivo. E que é muito a ideia de, independente da sua experiência, se ela foi positiva ou negativa, você pode transformar aquilo em algo construtivo, né? E eu acho que isso também é inovar, porque você pega aquilo que você viveu e cria uma coisa nova, uma coisa diferente, ou adapta, ou traz para outras pessoas que vão acabar construindo isso. Então, eu acho que a gente precisa valorizar mais a experiência do outro, ouvir mais o outro. Eu acho que essa troca é fundamental, tanto para os negócios quanto como pessoas. E é isso. Ok. Então é isso, ficamos por aqui com mais um episódio do AlphaCast, 5ª temporada. Não percam. Próximo, foi belíssima a conversa, nós falamos um pouquinho sobre tanta coisa. Fiquem bem, até a próxima e até lá. Tchau, tchau. Obrigado.